65% das pessoas, isso eu estou falando de pessoas, né? Eles são funcionários insatisfeitos. Olha os números estatísticos, tá? Depois a gente vai entender por que isso acontece. 60% poderiam produzir mais, mas não o fazem. 85% tem crise no casamento. Isso se estende família. A gente entende casamento, mas também família, pai e filho. Amém? 77% não se sente realizado. Aí é que o Senhor quer entrar hoje com essa palavra poderosa sobre a tua vida, para que a gente venha ter a plenitude da realização profissional, ministerial, familiar, pai, mãe, filho, né? De tudo aquilo que Deus quer saber falar sobre nossas vidas. 96% não possuem metas nem objetivos claros. Muito triste isso. 95% de um total de 100, do universo de 100, não possui metas nem objetivos claros. Eu vou viver conforme a onda me leva. Amém? 85% possui uma conta em atraso, né? O que leva muitas vezes às frustrações profissionais, e isso vai acarretar uma série de problemas na nossa vida. E 45% dos filhos não se sentem amados pelos pais e vice-versa. 45% dos filhos não se sentem amados pelos pais e vice-versa. 45% dos pais não se sentem amados pelos filhos. Por que isso? Porque as estatísticas estão dizendo aí que hoje nós vivemos uma sociedade sem entendimento, uma vida sem propósito. E aí eu quero trazer essa realidade para dentro da igreja nos dias de hoje. Por que o crente ele poderia reverter essa estatística na vida dele? Através daquilo que Deus estabelece como princípio, como o apóstolo acabou de falar aqui. Parece assim que ele estava antecipando aquilo que o Senhor quer trazer sobre nossas vidas. E ele quer dizer para mim e para você o que é que está impedindo você de receber as bênçãos. Por que a bênção está lá no céu travada? O que está acontecendo? Um porquê? Porque Deus ele promete, as promessas dele, ele promete. No livro de Isaías 45 que você acabou, junto comigo de nós lermos, está em Isaías 45, versículo 1, 2 e 3, está em Jeremias 25, capítulo 11 e 12, fala de que o Senhor, ele quebraria um cativeiro, né? Essa profecia de Isaías e Jeremias foi predita no ano de 586 a.C. 586 a.C., Isaías e Jeremias já profetizavam através da boca do Senhor de que a nação de Israel, meu apóstolo, iria viver um cativeiro de 70 anos. E é com intercessões, com os profetas que o Senhor levantou, quando se cumpriu o prazo de 70 anos, o Senhor faz uma manifestação espiritual no meio do governo lá da Babilônia e tira parte dos prisioneiros babilônicos presos para reconstruir o templo do Senhor, para voltar, para ser repatriado da Babilônia de volta para Jerusalém, né? Aí que entra o livro de Ageu, capítulo 1. E o Senhor, entendendo do sofrimento do povo, o Senhor entendendo que eles estavam cativos, o Senhor levanta 2 profetas e diz: olha, no tempo certo eu vou entrar com a providência acerca do cativeiro do meu povo, para que o meu povo não venha a sofrer por mais tempo aquilo que ele já vem sofrendo. Vamos ler o livro de Ageu, capítulo 1, diz assim: no ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes em casas de fino acabamento?
Ele está fazendo uma pergunta para a nação, presta atenção, igreja. É para vós tempo de habitardes em casas de fino acabamento, e esta casa há de ficar deserta? Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O Senhor está fazendo uma retrucação muito importante para a nação de Israel, principalmente ao sacerdote da nação. Ele diz: ei, Josué, eu quero que você vá lá com aquele povo e pergunte por que eles abandonaram a construção do templo, que depois de o Senhor ter abençoado, ter libertado o povo, eles vieram com uma comissão. Você sabe dessa história, né? Eles vêm para reconstruir o templo. Sabe o que eles fazem, meu apóstolo? Eles só fazem a fundação do templo e depois abandonam. Há uma frieza espiritual pela nação de Israel com o propósito do Senhor para reconstruir a sua casa. Há uma questão espiritual em que toda a nação, todo o reino esqueceu do projeto principal, do que por que eles foram libertos da Babilônia, vieram para Jerusalém para construir a casa do nosso Deus. Eles só fizeram isso, as fundações começaram a fazer a fundação do templo, depois começaram a esmurecer. Eles começaram a esmurecer, começaram a ter aquele pensamento. Eu acho que não tem muita importância essa questão aí desse templo não, sabe? Sabe de uma coisa, como está tudo destruído, a nação está toda destruída, vamos fazer o seguinte, vamos resolver logo o nosso problema, a gente vai construir as nossas casas, depois a gente pensa na obra do Senhor. Aí ele manda, através do profeta, do sumo sacerdote Josué, falar para o governador Zorobabel, dizendo: eu quero te perguntar para a nação aí, se é verdadeiramente mais importante vocês viverem em casa de fino acabamento em vez de construir a minha casa. E ele faz esse questionamento diante do povo. Aí ele vai dizendo, por quê? Porque você tem que entender que o povo nesta época estava passando por uma crise complicada na questão da nação, no campo, em todos os aspectos. Assim como nós vivemos o ano passado, o ano de 2019, muito complicado na questão econômica da nossa nação, do Brasil, assim mesmo o povo estava vivendo aquilo ali. E aí o Senhor começa a discorrer sobre os problemas, jogando diante deles aquilo que eles estavam fazendo, mas não estava logrando êxito. Olha o que diz aqui o versículo 4, versículo 5, desculpa, versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco, comei, mas não vos falteis, bebei, mas não vos saciais, vestível, mas ninguém se aquece, e o salário que recebe num saquetel furado. Quando nós abandonamos o projeto de Deus, tudo aquilo que a gente lança a mão para fazer não prospera. Deus chamou o profeta para dizer, vai lá, chama o sumo sacerdote e mostra para ele que a vida que eles estão vivendo agora não é condizente com aquilo que eu tenho de grandeza para dar para eles. Diz para eles que tudo aquilo que eles aplicam a fazer, a minha mão não está nesse negócio. Trabalha muito, como muitas vezes a gente trabalha muito. Muitas vezes a gente faz um projeto, mas o nosso projeto é de interesse nosso, não de interesse do nosso Deus. E o Senhor está dizendo hoje que para nós recebermos a plenitude da bênção que Deus tem para mim e para você, a gente tem que rever os nossos conceitos. Precisamos entender se a vontade daquilo que nós estamos gerando, ansiando em nosso coração, vem diretamente do projeto de Deus para nós. A Missão Apostólica Sem Fronteira vai fazer 13 anos. A Missão Apostólica Sem Fronteira é uma agência missionária. Ela necessita dos obreiros qualificados para avançar, tomar a mão do nosso apóstolo e a mão da nossa bispa e avançarmos como igreja. É isso que o Senhor está dizendo. Pode ser que você, durante o ano de 2019, deve ter se empenhado, você virou para um lado, virou para o outro, se virou daqui, se virou de lá, mas
o redundar daquilo que você fez não trouxe satisfação ao teu coração, não realizou aquele teu projeto, e você pode ter ficado muito frustrado, você pode ficar decepcionado, e muitas vezes até questionado ao Senhor. Senhor, por que que eu trabalho, por que que eu subo, por que que eu faço tudo aquilo que a tua própria palavra diz, mas não está surtindo efeito aquilo que eu tenho colocado, aquilo que eu tenho feito? E a resposta dele está dito aqui no versículo 6, semeias muito e colhes pouco, trabalhas muito, olha, sol a sol, trabalha muito, mas a colheita é pouca, né? Comeis, mas não vos fartais, né? Bebeis, mas não vos saciais, vestis, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saquetel furado. Ele está dizendo que o dinheiro que é oriundo, gerado pelo aquele teu projeto, ele sempre cai no saquetel furado. Sabe o que é saquetel furado? É aquele bolso que a gente tem aqui, que a gente, como esse, na questão de colocar o dinheiro aqui, o dinheiro está aqui, depois você pensa que não, o dinheiro, foi embora. E o projeto de Deus para nós nesse tempo não é vivermos isso, não. Porque a gente vai avançar aqui e você vai entender. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ei, faz o seguinte, faz uma reflexão daquilo que você tem feito. Ele diz: aplicai o vosso coração. Faça uma introspecção dentro de você e pergunta se as tuas ações, aquilo que você tem feito, é o caminho certo e correto para aquilo que Deus está estabelecendo para a tua vida. Ele está pedindo para nós fazermos uma reflexão. Será que eu, em vez de estar ajudando a BTS, eu não estou só orgulhando-me com os meus projetos, a minha cabeça só está presa naquilo que pode me trazer uma redundância diferenciada daquilo que eu busco, né? Será que nós estamos pensando que nós vindo para a igreja, fazendo as coisas que muitas vezes a gente quer maquiar, porque verdadeiramente nós precisamos entender que nós precisamos tirar muitas vezes a máscara. Eu sou o crente, aquele que ora diante do apóstolo e da bispa, mas nós somos aquele que oramos, aquele que estão lá diante dele, tudo, mas no fundo, dentro de nós existe um interesse diferente. Ele diz: olha, aplicai os vossos pensamentos, aplicai o vosso coração, vê se aquilo que tu está fazendo é correto, senão você vai continuar na mesma situação de todo o ano de 2019, assim como essa nação estava vivendo. Vamos avançar aqui, versículo 9. Olhastes para muito, olha a multidão de projetos na vida da gente, mas eis que alçastes pouco, e este pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Ele está dizendo: trabalhou feito um condenado 2019, alçaste muito projeto, virei para cá, me virei, fui para cá, fui para ali, fiz tudo, e o fruto do resultado daquilo que você alçou, quando você chegou na sua casa, o próprio Deus, ele assoprou. Sabe o que significa ele assoprar? Ele disse: eu não abençoo, não abençoo, não abençoo porque está em desobediência. Versículo 9, né? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Aqui ele está se referindo aos próprios interesses. Quando ele diz que a gente, em vez de vir para a casa dele, vai para a nossa casa, ele está dizendo que nós estamos fazendo uma inversão de valores, dos interesses do Senhor em detrimento do nosso interesse principal. Por isso que as bênçãos estão retidas lá em cima. É por isso que a bênção não desata na vida do crente, porque ele inverteu a ordem natural das coisas no campo espiritual. Porque a gente vive muito no mundo sensorial, a gente acha o seguinte: Deus me deu a força, Deus me deu a inteligência, me deu a condição, Ele me dá tudo isso, mas aí é por minha conta e risco, aí é comigo. Deus me dá tudo, me deu a vida, me deu a saúde, mas agora é por minha conta e risco, eu vou fazer do meu jeito. Cuidado, porque muitas vezes quando a gente faz do nosso jeito, a gente pode muito bem quebrar a nossa cara. O Senhor está dizendo numa condição espiritual de luta. Ele está falando aqui, ele está falando no contexto desse povo que estava aqui, estava em luta. Você vai ver lá na frente por que esse povo estava em luta. Amém? Versículo 10: por isso retém o céu o seu orvalho,
e a terra retém os seus frutos. Sabe o que é orvalho aqui que o Senhor está se manifestando, dizendo? A bênção natural que vem para toda a terra. Esse contexto ele está falando aqui de nação, porque o povo judeu é um povo que ele não pensa, eles têm um pensamento de coletividade, no coletivo. E o Senhor ele sabe muito bem como ele tratar o povo. Se eu vou fechar aqui a torneira da bênção no campo rural, eu vou tentar fechar a torneira aqui na questão social, eu vou fechar aqui a torneira na questão da colheita que eles tantos necessitam. Você se lembra que nesse tempo não tinha indústria, somente tudo era tirado do campo para sustento das famílias, para sustento de um projeto do Senhor sobre a vida da nação de Israel. Versículo 11: e fiz secar e fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. Olha lá como é que eles estavam. Sobre o trigo era uma matéria-prima importantíssima naquela época. Sobre o mosto, matéria-prima importantíssima naquela época. Sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das suas mãos. Eles trabalhavam feito condenado, mas não prosperavam. Você imagina a contestação do povo diante do governador Zorobabel? Governador, o que será que está acontecendo? Josué, que tu é o sumo sacerdote, será que tuas orações não estão ainda mais chegando, não passando do teto aqui do templo? Eles contestavam, de certeza. Eles contestavam completamente as condições espirituais do que o povo estava vivendo. Eles contestavam e perguntavam ao Senhor: Senhor, o porquê é assim como nós fazemos? Quantas vezes nós nos ajoelhamos em nossas orações, nós nos contestamos ao nosso Deus: Senhor, a tua palavra, a gente usa a palavra, né? A tua palavra diz que aquele que te serviu o Pai honrará. Senhor, a tua palavra diz que o trabalhador é digno de comer de toda a novidade do campo, ele é o primeiro a usufruir disso. Então a gente começa a usar as palavras diante do Senhor, mas nós estamos completamente errados. Por quê? Porque Deus ele tem a promessa sim, de nós comermos o melhor do campo. Ele tem a promessa sim, de o Pai honrar todo aquele que trabalha para Ele. Ele tem todas essas promessas, é um princípio. Porém, quando nós quebramos do nosso lado um trato que é feito diante do nosso Deus, Deus ele não pode abençoar. Ele está falando aqui que a nação estava passando por uma situação de dificuldade, de muita luta. Versículo 12. Então, olha lá, quando eles começam a entender o porquê que a coisa estava dando revés, a situação estava meio complicada para ele, né? Versículo 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué e Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor. Olha como Deus vai mudar o cativeiro, olha como Deus vai mudar os cuidados. Seu Deus e a palavra do profeta Ageu sobre o Senhor, seu Deus, e tinham enviado ao temeu o povo diante do Senhor. Primeira atitude que eu entendo aqui, que nós precisamos, para nós pedirmos perdão pelas coisas que não têm acontecido na nossa vida, ouvirmos a voz do nosso Deus. Depois pedir perdão do nosso Deus: Senhor, me perdoa, meu Deus, porque eu estava entendendo a coisa completamente ao contrário, completamente. Eu pensava que era de um jeito, mas verdadeiramente, quando tu cerrou os céus, quando tu não deu a novidade do campo, quando tu não permitiu que nossas colheitas viessem a ser uma colheita próspera, abundante, eu entendi a coisa completamente ao contrário daquilo que tu estabelece. Vamos andando. Versículo 13. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Ele começou a profetizar agora de uma forma diferente para a nação de Israel. Deus mandou eu dizer para você. Aí entra a ação do Senhor, quando o povo entendeu as promessas, as advertências e as admoestações que o Senhor estava fazendo naquele tempo. Diz aqui, e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram
e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Crise, peia, crise, peia, crise, peia. Ele se virava para um lado, se virava para o outro, suava do jeito, suava do outro e não entendiam. Aí o Espírito do Senhor, vendo, porque o Senhor ele sempre se compadece do seu povo. Às vezes a gente está completamente errado, achando que está fazendo a coisa certa, mas vem o Espírito do Senhor, se compadece da nossa situação. E aí Deus levanta sempre um profeta. Sempre haverá um profeta do teu lado. Sempre haverá um profeta do teu lado, um profeta que vai te alertar sobre os desígnios, aquilo da vontade soberana do Senhor para a minha e para a tua vida. Agora você vai falar aqui para o capítulo 2, já no versículo 3. Isso é a continuação da história, tá? Isso é um contexto histórico do que o povo estava passando. Quando eles se aplicam a voltar a fazer aquilo que o Senhor tinha estabelecido sobre a vida dele, olha o que Deus faz na vida dele. Diz assim, ó: que há entre vós, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ele está dizendo: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão acostumados a muitos milagres, prodígios e maravilhas do Senhor na tua vida, lá no passado. Então, porque vocês estavam acostumados a essa condição espiritual, você não consegue vislumbrar aquilo que eu quero fazer no meio da tua vida. Muitas vezes você não pode estar conseguindo vislumbrar, você não está conseguindo projetar diante da sua mente aquilo que Deus quer fazer para você em 2020. Pode ser que você tenha vivido, os mais antigos podem ter vivido os anos maravilhosos nos anos 80. Você possa ter vivido anos maravilhosos nos anos 90. Você pode ter vivido anos maravilhosos no princípio da era do terceiro milênio, os anos do dia 1º ao ano 10. Mas depois dos anos 10 até os anos agora 2020, pode ser que Deus ele tenha se compadecido, né? E ter dito assim: olha, vocês podem estar lembrando das glórias lá do passado de vocês. Como era bom, não era bom? Quando era bom o emprego, você pagava suas contas, ó, tirava de letra. Você comprava casa, vendia casa, construía casa, fazia negócio, fazia tudo. Mas vocês precisam entender que naquela época vocês estavam debaixo de uma obediência. O primeiro templo foi construído e foi desatada uma bênção sobre a vida do povo, de tal forma que veio muita abastança, muita prosperidade sobre aquele povo. Só que pela desobediência do povo, o povo, depois que se viu servido, porque o Senhor ele não vai tomar ninguém por inocente, o povo, quando se viu servido, começou a desfazer das coisas, das promessas e das bênçãos do Senhor. O Senhor permite que eles vão cativos lá para a Babilônia. E aí eles viviam naquela lembrança lá do passado deles. É no Salmo, né, meu apóstolo, que fala que quando eles se alegravam nos cânticos, né, ele saiu, o povo se lembrava, né, eu esqueço o Salmo, mas ele dizia: e quando eu me lembro que nós saímos a cantar com as harpas, com os alaúdes, naquele tempo, eles se lembravam disso. Eu não me lembro qual é o Salmo, mas eles se lembravam disso, e eles diziam um para o outro: e como é bom aquele tempo que nós saímos de nossas casas e nos ajuntávamos na frente das nossas casas, debaixo das árvores, e nós cantávamos os salmos de alegria, os salmos com alaúde, com liras, com toda a festividade. O povo vivia um tempo de prosperidade. Mas só que tinha uma promessa, que é aquela promessa que está lá em Isaías 45, que a gente acabou de ler, que ele diz assim: e ele iria visitar ao seu ungido, o rei Ciro. Ciro era filho de Nabucodonosor, já na 3ª geração. A nação de Israel já estava 70 anos cativa. E aí ele visita o rei Ciro, muda o coração do rei, o rei libera uma parte da população para voltar no propósito de reconstruir aquilo e dar novamente a glória do Senhor na casa, no templo. É isso que era o projeto de Deus.
tirar o povo daquele cativeiro, daquela lembrança. Vamos viver de passado, de lembrança, de coisas que passou. Deus não se agrada disso. E aí ele diz: eu vou levar o povo de volta para construir a minha casa. Só que quando chega lá em 538, o povo vai lá, faz uma miguelagem lá, ajeitou uma besteirinha, depois todo mundo abandonou o projeto de Deus. Você vai entender no final qual era o projeto de Deus. E aí o Senhor, passaram-se 18 anos, quando o Senhor se manifesta aqui no livro de Ageu, em 528. 520 já, porque eles chegaram em 528. De 528 a 520, eles ficaram, morando em casas estucadas. Quando falo em casas estucadas, é casas de fino acabamento. Cada um se preocupava com o seu próprio interesse. Cada um se preocupando com suas próprias, olhando, como diz o nosso apóstolo, olhando para o seu próprio umbigo. E isso desagradou muito ao coração do Senhor. E aí ele permitiu que viesse todas essas lutas para cima do povo, como eu li ainda agora. Que eles perderam a produção agrícola deles. Trabalhavam feito um condenado. Faziam coisas absurdamente para se sustentar, mas tudo que recebia caía num saquetel furado. E o povo na peia, e o povo na peia, e o povo contestando: cadê o nosso Deus dos nossos antepassados, que prometia tantas glórias? Cadê o nosso Deus dos nossos antepassados? E eles contestavam muito a Deus. Você pensa que isso não desagrada o coração do Senhor? Quando você cobra Ele: Senhor, Tu és o Deus das maravilhas, Tu prometeu isso, aquilo outro. E isso incomoda muito o coração do Senhor. E aí ele manda o profeta para desfazer aquela situação horrenda que eles estavam vivendo. Estavam passando uma luta muito grande. E tá aí ele diz aqui: que há entre vós, tendo visto essa casa na sua primeira glória, e como vedes agora, está como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, o governador, né? Ele está dizendo para o governador: esforça-te, diz o Senhor, esforça-te, Josué, esforça-te, Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhei, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Ele chamou a atenção do povo. Ele diz: olha, eu gostaria que vocês se esforçassem um pouco mais. Porque o grande problema do povo naquela época é porque fizeram uma meia reforma lá no templo e depois acharam que enganavam o Senhor. Ele está dizendo: ei, esforça-te, o que eu quero que tu faça em 2020? Você tem que fazer além do que você é acostumado a fazer. Você tira o limitador daquilo que tu pode fazer para o Senhor da tua vida. Porque às vezes a gente só quer fazer aquilo que é pertinente, é o basicão, aquilo mesmo: já fiz, eu já orei, é só isso mesmo e acabou-se. Ele diz: olha, esforça-te, porque eu vou mudar esse cativeiro da tua vida. Esforça-te um pouco mais. Se tu vem só no domingo, vem na quarta, dá um jeito de vir na quarta, vem na sexta. Esforça-te, chega com o bispo, com a bispa e com o apóstolo, e diz: olha, eu gostaria de fazer isso, eu tenho um projeto. Sai do campo da vergonha, sai do campo do acanhamento. Às vezes a pessoa fica acanhada, cheia de talento, está todo acanhado lá, se escondendo de fazer a vontade do nosso Deus. Cheio de talento, porque o povo judeu é um povo cheio de talento. Amém, igreja? Versículo 6: porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, te farei tremer céus e terra, o mar e a terra seca. Olha o que ele está dizendo: Ele vai abalar as estruturas da nação por ti. Ele vai abalar tudo aquilo que tem te oprimido, tudo aquilo que tem colocado você, fazendo prisioneiro da situação. Você é refém de você mesmo. O grande erro do crente é que ele é refém dele mesmo. Ele é refém dele mesmo. Ele é refém das limitações que ele impõe através da mentalidade dele. Ele bota na mente dele que ele não é capaz, e ele começa a acreditar que ele não é capaz. E aí o Senhor está dizendo: a bênção está lá, está tudo lá amarradinho, tudo endereçado, com endereçamento postal para todo mundo aí, né? Versículo 8. Olha lá o que Deus está dizendo para você: ei, quando tu te despertar, quando
tu atentares para aquilo que eu tenho para ti, quando tu te despertar, quando tu colocar a mão no arado, eu vou te fazer assim, olha, versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você sabe o que é a paz que o Senhor está prometendo aqui? É você deixar de lutar com essas lutas inglórias que você tem lutado. A paz que Ele quer trazer é paz para ti. A tua paz espiritual, a tua paz de estar querendo buscar as coisas, você está cansado. Já entrou outro ano, já vim de 2015, lutei, cansei. E aquela paz que o inimigo, ele fica o tempo todo te cercando. O Senhor vai dar a paz das tuas batalhas. O Senhor vai dar um tempo de paz sobre a tua vida, sobre as perseguições, sobre as lutas, sobre tudo aquilo que o inimigo tem oprimido a tua vida. Ele está querendo trazer essa paz para você. Ele está querendo trazer essa paz para você. Amém? Vamos pular aqui para o 16 para a gente dar umas. Depois daquele tempo, veio alguém ao monte de 20 medidas. Olha lá, aqui ele tá reiterando a situação do povo, como é que era. Naquele tempo ele está dizendo, olha, deixa eu falar para vocês, naquele tempo vocês vinham atrás de 50 medidas. Desculpa, alguém diz aqui, olha, depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas e só havia somente 10, metade. Deus estava cortando pela metade, o negócio estava estreito. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20, metade, um pouquinho da metade. Feri-vos com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Olha o Senhor que ele estava fazendo. O povo na peia, o que Deus mandava para o povo? Mandava ferir-vos com queimaduras. O povo de sol a sol, tomava aquele sol cruel. Deus está dizendo como é que estava a situação da economia, no versículo 17, feri-vos com queimaduras e com ferrugem. O que é ferrugem? Tudo que eles produziam, todos os implementos agrícolas deles estavam, no sentido literal, estavam lá encostados, porque eles não tinham produtividade. Eles não tinham nada com que fazer, por quê? Porque Deus não abençoava o campo, não abençoava aquilo que eles faziam. Então os implementos deles ficavam lá, pegando sol e chuva, sem receber nada. E a situação, quando você não produz, a tendência é se agravar. Quando a gente não recebe um salário suficiente para o sustento do nosso projeto, a situação ele começa a se agravar, a gente vai ficando adquirindo dívidas sobre dívidas, vai para banco pegar juro composto, fica sempre na situação. E ele diz aqui, olha, por causa de desobediência de vocês, eu feri vocês com queimaduras, era muito sol que eles pegavam, ia de sol a sol ali, sem produtividade. A ferrugem nos implementos com saraiva. Sabe o que é saraiva? Chuva de geada. Às vezes ele botava aquele campo lindo e maravilhoso, aí vinha a geada e peia, saraiva. A gente pensa que a saraiva é chuva de pedra, mas não, ele está falando aqui de geada, na plantação. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ele disse, olha, essas coisas estavam acontecendo na vida do povo, mas eles nenhum tinham discernimento de se voltar para o Senhor. As coisas às vezes estão apertando de um lado ou de outro, mas as pessoas não se dobram. Ele está falando aqui de dura serviço. Está na peia, está precisando de um milagre, de uma mão estendida, mas a pessoa é dura serviço. A pessoa não se dobra, não se volta para o Senhor. Deixa que eu vou resolver do meu jeito. Aí Deus diz, tu vai resolver do teu jeito? Então vai ficar do jeito que tu está querendo resolver. E aí as coisas ficam nessa situação, nessa condição.
Versículo 19. Há ainda semente no celeiro? Ele está perguntando. Depois de vocês terem passado todas essas opressões, ainda há semente no celeiro? Né? Na videira, na figueira, na oliveira. Tem dado os seus frutos? Mas, desde este dia vos abençoarei. Ele conta uma situação, o Senhor está dizendo aqui para nós, que nós estamos numa situação de causa e efeito. Nós causamos muitas vezes a situação de constrangimento, vergonha que nós conseguimos viver durante todos os tempos. Aí ele diz, olha, quando vocês se aplicarem a voltar a fazer aquilo que eu quero que vocês façam, eu vou fazer isso com vocês aqui no versículo 22. E derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos que andam montados neles cairão, cada um pela sua espada do seu irmão. Deus está dizendo que o opressor vai sair da tua vida. O opressor que te oprimiu, aquele que tem te envergonhado, aquele que tem feito com que tu vivas uma vida de vergonha, uma vida de revés, o tempo todo no revés. Eu passo anos, entre um mês, entre semanas, revés. O opressor que vive te oprimindo, que vive te envergonhando, que vive amaldiçoando tudo aquilo que tu faz. Sabe como é que você vai ganhar essa guerra? Com a espada do teu irmão. Porque do momento em que você se aliançar para fazer a obra do Senhor, através da palavra do Senhor, você junto com seus irmãos em oração, em uníssono, em conjunto, todos nós orando, todo mundo buscando ao Senhor, todo mundo fazendo a vontade soberana do Senhor, sabe o que vai acontecer? Deus vai quebrar, vai tirar essa opressão, vai quebrar tudo da tua vida, aí vai desatar lá do céu as bênçãos que era para a tua vida. E vai desatar uma bênção tão forte, tão soberana, que você não vai nem entender. Meu Deus, era para estar isso na minha mão já faz tempo. Amém? E para nós encerrarmos essa parte aqui, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei com o anel de selar, porque te escolhi. Diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está falando aqui de autoridade, de governança. Sabe por que o Senhor permitiu que Zorobabel tivesse o anel de selar? Ou aqui eu coloquei aqui no comentário, um selo oficial. Anel de selar, selo oficial. Esse anel significava da linhagem messiânica de Salomão, filho de Davi, até Zorobabel, até Maria. Olha essa linhagem, olha o projeto de Deus, de Salomão, Zorobabel, de Zorobabel até Maria. Depois olha o outro projeto do Senhor, Natã, filho de Salomão, até Zorobabel, e de Zorobabel até José, pai de Jesus. Propósito do Senhor para a vinda do Redentor e do Salvador. Por isso que ele queria que o templo dele fosse reconstruído. Deus, ele não vai fazer nenhum projeto espiritual que não venha redundar em bênção para o povo. Por que ele deixou o povo cativo? Porque ele deixou o povo lá passando essa situação para o povo entender que existia um propósito maior do que o propósito do povo. Ele disse, ei, vocês não acham que vocês estão muito gaiatos? Não, vocês tudo em casas de fino acabamento, vivendo as suas vidas aí. Quem tinha condições se livrava. Agora e o povo, a maioria, ficava no propósito o tempo todo da maldição. Ficava o tempo todo cativo, vivia o tempo todo cativo. E o Senhor está dizendo hoje que o projeto que Ele tem para a missão apostólica sem fronteira, no ano de 2020, é para redundar em bênção para toda a coletividade. É bênção, não é só bênção aqui para a BTS, não. É para nós ganharmos as almas que estão lá
nessa mesma opressão que o povo de Israel estava passando naquela época. Amém, igreja? Deixa eu ver o horário aqui, ver se ainda dá para 20. Amém, igreja? Quando você começar a aplicar esses ensinamentos na tua vida, você vai ver que as coisas vão mudar. Pode ser que a tua mente tenha mudado, tenha aberto um pouquinho e entendeu por que muitas vezes nós não recebemos as coisas da parte do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é rico e maravilhoso. Deus, ele tem toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais para desatar sobre a vida do povo. E o Senhor quer trazer nesse momento, sobre a nossa vida, aquilo que a gente precisa entender. Por que nós não estamos recebendo bênção? Amém? Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Amém, queridos. Louvado seja o Senhor. Eu quero chamar aqui nossa diaconisa, amém, para celebrarmos a ceia do Senhor. Obrigado, meu pastor César, pela palavra.